Salve, salve, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Fraternidade. Eu sou o Drico E eu sou a Mona. e linda e abençoada quarta-feira para todos nós. Um pouco perdido no tempo, né, Mona? Essa semana um pouco diferente, né? Sim, Lives em dias que a gente não costuma fazer, mas muito legal, é bom porque a gente está diversificar. vivendo, né, um momento especial, né, Sim, de estar sim, aqui com vocês, com os nossos convidados, né, para a gente exatamente. aprender sobre tudo aquilo que vai ser nos proposto hoje, né, nas outras lives que nós fizemos e vamos fazer essa semana também. É muito legal, porque é a nossa pegada aqui, né, de aprendizado, né, sobre tudo aquilo que a gente vê o mundo espiritual, sobrenatural, né, religiões, terapias. Então a gente gosta muito de aprender sobre tudo isso. Para começar a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho do nosso canal para quem está chegando hoje e não conhece o nosso canal. Nosso canal é um canal que nasceu para desmistificar o sobrenatural através de aparelhos eletrônicos. Então vamos a lugares que quase ninguém quer ir, né? Exceto eu, a Mona, mais uma galera, né? Que faz esse trabalho, né? De transcomunicação instrumental. Então, com os nossos aparelhos, visitamos locais como cemitérios, locais abandonados com históricos de anomalias, aparições. Nesses locais aí fazemos aí a nossa transcomunicação, né, que é um estudo já centenário, né, de longa data aí, não só feito por pesquisadores sérios aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, né, que permite conversar com o mundo espiritual através de aparelhos eletrônicos, trazendo para a nossa materialidade. É muito precário ainda, né? Não é uma comunicação tão efetiva, né? Porque se trata de aparelhos adaptados para isso, né? Mas a gente vem evoluindo. Hoje já temos até aplicativos, né? E outros aparelhos que vêm sendo testados também para comunicação, para interação com o mundo espiritual. Então, fazemos parte também desses pesquisadores que visam desenvolver, né, essa comunicação para que um dia ela chegue dessa forma que a gente está se falando hoje, Sim, online, né, vendo uma comunicação efetiva, né, bem atual, né, que possibilite a gente conversar com o lado de lá, o mundo invisível, né? exato. Mas a gente continua firme e forte, com muito respeito, muita seriedade, tanto com vocês que nos assistem, quanto com a espiritualidade que está conosco em todos os momentos, em todas as situações aqui da nossa vida, tá? E nessas pesquisas surgiu a necessidade de a gente falar muito mais sobre o assunto. Então, criamos, né, Mora, o Espirital, que é esse espaço aqui, que é um podcast onde a gente traz convidados especiais para falar de tudo que permeia o sobrenatural, o mundo espiritual, tudo aquilo que a gente tem dúvidas sobre religiões, terapias, né, o esoterismo. Então, a gente traz convidados para que a gente possa aprender, né, junto com vocês. A gente aprende aqui de camarote, vocês aqui ao vivo, né, e depois também, quando essa live ficar salva aqui, para a gente criar esse entendimento, né? E se caso você não concordar com aquilo que está sendo proposto aqui, que você possa, né, respeitar, que é isso que a gente quer também, um entendimento, criar um entendimento e o respeito, respeitar o coleguinha ali, para a gente seguir em frente, formar a nossa opinião, enfim. É a nossa missão aqui, é o que a gente espera trazer para vocês através do nosso canal. Exatamente. E o que a gente pede em troca não tem outro jeito, né? Todo canal do YouTube, né, faz dessa forma, porque a plataforma exige que a gente faça dessa forma. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar. Cada curtida que você dá, que é aquele joinha bonitinho que fica aqui embaixo, você nos apresenta para mais 5, 10 pessoas, né, através da nossa live. Nós estamos no dia 20 de agosto de 2025, às As- 20 horas 26 minutos, né? Então, estamos ao vivaço aqui. Você nos leva para mais pessoas, né? Se inscrevendo no nosso canal, você fortalece aqui o nosso projeto e compartilhando, você nos leva direto para as pessoas que gostam desse tipo de assunto e ajuda a propagar aqui a nossa mensagem, né?
Temos também nosso clube de membros, que fica aqui, né? O QR Code bonitinho aqui embaixo, a assinatura também, torne-se membro, alguma coisa assim. Você pode se tornar membro do nosso canal por um valorzinho ali mensal de assinatura, tá? Só se você tiver a possibilidade, não é obrigatório. Você nos ajuda aqui com a manutenção do nosso canal e a gente retribui esse carinho todo que vocês estão nos dando com exclusividades. Então, nos ajude dessa forma também, fortaleça aí, considerando se tornar membro do nosso canal, tá bom? Para a gente ir logo para os nossos recados, tem um bate-papo super legal para a gente fazer hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui que a gente tem um meio de comunicação, que é o nosso e-mail, apoiocanalfraternidade@gmail. Aqui você sugere temas, sugere convidados, fala sobre coisas que você gostaria de ver aqui, coisas que você não está gostando de ver aqui. É um espaço para que você possa interagir com a gente, dar sua opinião, tá? Como você pode também interagir com a gente nos nossos vídeos, comentando ali embaixo, nos comentários também. Fique à vontade de procurar um meio de comunicação com a gente aqui, tá? Então, a gente recebendo o seu e-mail, a gente com certeza vai tentar, né, trazer ali a sua sugestão e o seu convidado, né, que você quer ver aqui, sua indicação, a gente vai correr atrás, né? Envolve vários fatores, né? Mas a gente com certeza vai se empenhar para tentar trazer o seu convidado. Então, manda um e-mail para a gente aqui, tá bom? apoiocanalfraternidade@gmail.com. Nós temos também o nosso canal de cortes, canal Fraternidade Cortes. É um canal que nasceu também para que a gente possa levar pequenos trechos aqui das nossas conversas, através do Spirit Talk aqui dos nossos convidados, levar a mensagem dos nossos convidados, o que eles estão falando aqui, para que as pessoas possam ter conhecimento do nosso canal, né? Então, a plataforma hoje está com facilidade em distribuir, né? Está facilitando ali vídeos curtos, então tá privilegiando de uma certa forma. Então, a gente criou o canal de cortes para que a gente possa levar nossa mensagem adiante também, para que a gente possa subir aí nos degraus do engajamento aqui da plataforma e chegar a mais pessoas com a nossa mensagem. Eu sei que pelo canal de cortes todo mundo vai querer saber o que a gente está falando aqui e vai vir para cá, né, no nosso canal principal, se inscrever, participar também, entender do que a gente está falando aqui. Então, fortaleça a gente ali, considere se inscrever no nosso canal Fraternidade Cortes. Tem mais algum recado, amor? Sim. Assim que terminar essa live, vai lá, pessoal, e verifica se o sininho está ativado e se você está inscrito no nosso canal, tá? Para vocês receberem as nossas notificações quando terá lives. Então, vai lá, verifica se o sininho está ativado e se você está inscrito no nosso canal. Exatamente. Lembrar vocês que essa live fica salva aqui depois. Quem quiser assistir posteriormente, rever o nosso conteúdo, fique à vontade para ver quantas vezes quiser, compartilha quantas vezes quiser, está aqui o nosso conteúdo à disposição de vocês, tá bom? Hoje no chat aqui, participe também, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, interaja com a gente aqui, que daqui a pouquinho a gente vai colocar o seu comentário aqui na tela, tá? Para que você possa ter a sua pergunta aí respondida por nós, pelos nossos convidados. Exatamente. Então, deixe aqui a sua pergunta e participe da nossa live. Quem for assistir depois, não tem como mais comentar no chat aqui, né? Mas pode comentar ali nos comentários do vídeo ali, que a gente vai ler e deixar um coraçãozinho para vocês, tá bom? Exatamente. Maravilha, então. Mona, esquecemos da frase do dia. Qual que é a frase do dia? Hoje, o silêncio da alma fala mais alto que o barulho. Escuta dentro de ti, pois é lá que encontrarás a bússola que guia teus passos. Maravilhoso. Com essa energia positiva, esse alto astral que a gente vai receber os nossos convidados de hoje. Sim, temos 2 convidados, né? Não é surpresa para ninguém, todo mundo já viu na thumb ali quem é, mas a gente vai apresentar. Hoje recebemos 2 convidados especiais para uma conversa profunda sobre espiritualidade, consciência e transformação interior. Nossa convidada é terapeuta energética e espiritual, atuando no desenvolvimento humano e no despertar do poder pessoal por meio da reprogramação mental e energética.
é idealizadora de um movimento voltado para a prosperidade e coautora dos livros Empodere-se Agora, Café com Sabedoria e Chave da Sabedoria. E o nosso convidado é facilitador de consciência com mais de 25 anos de experiência no caminho espiritual. Ele auxilia pessoas no despertar da consciência, no desenvolvimento espiritual e na autocura através da conexão com o eu divino. É canalizador de um portal multidimensional e autor dos livros Café com Sabedoria e Chave da Sabedoria. Ambos também são hosts do Foi Flow podcast e do portal Foi Deixe Fluir, além de criadores de sistemas que promovem magnetismo, cura e expansão espiritual. Vamos ver se eu acerto aqui. Sejam muito bem-vindos, Dani Tinel e Marcos Canete. Boa noite. Acertei? Errou nos dois. Sabia. Cara, a gente treinou tanto, hein, meu amigo? Você perguntou do sobrenome, você acertou, você errou no Marcos. Ah, falei Marcos. Marcos. Acertou no difícil e errou no fácil. Tá vendo? Focou atrás e errou na frente. Marco Canete e Dani Tinel. Tineu. Dani Tinel. Tá, desculpe, então, perdão. Mas, em contrapartida, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, vir bater um papo com a gente, compartilhar conhecimento. Agradecer também a nossa querida amiga, esqueci o nome dela? A Paula Cabral. Paula Cabral. Tá vendo? Hoje os nomes não estão favoráveis hoje, mas pedir perdão a Paula Cabral, agradecer por ela, pela sugestão aqui dos nossos queridos amigos. Então, prazer recebê-los aqui. Beleza. Eu te entendo, primeiro que eu te entendo, porque eu esqueço o nome de todo mundo, tá? Para você ter ideia, a gente acabou de fazer um evento da Foi Experience, eu dei seja bem-vinda, a pessoa falou assim, eu já te conheço. Pra você ter ideia. Meu amigo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso também, que a gente acompanha. Obrigado mesmo de coração. Prazer é nosso, obrigado mesmo, Marco. E para a gente começar do começo, como eu sempre falo aqui, a gente gosta de saber um pouquinho da história de vocês, né? Como que a espiritualidade aconteceu na vida de vocês e como isso evoluiu até o trabalho, né? A gente viu aí que vocês têm livros escritos, as terapias que foram canalizadas ali e também através também da comunicação, né? Que é o Foi Flow podcast também e o portal multidimensional. Como que tudo isso aconteceu? Bom, deixa ele começar, porque ele gosta de falar da nossa história. Vamos lá, Marcos. Olha, ele gosta de falar da nossa história. Bem, já comecei com o pé direito, porque a Daniela deixou eu falar primeiro. A Foi, né, nosso portal que a gente trabalha, ela é um bebezão, como a gente fala, ela tem 3 anos ainda de vida, né? Mas a gente tem uma jornada muito grande na espiritualidade. Eu comecei desde pequeno, né? Minha família sempre foi espírita e sempre trabalhou com desenvolvimento. Eu comecei, como quase todo mundo, né, na Igreja Católica, depois fui para a doutrina kardecista, depois fui para a Umbanda, onde eu me formei pai pequeno, onde eu fiz toda a minha base, meu conhecimento, foi todo lá. Depois eu saí da Umbanda e fui procurar... Eu sempre tentei procurar conhecimento, né, e tentar nunca ficar preso muito tempo num lugar, né? Porque acredito muito que a busca está em cada religião, cada doutrina, cada uma tem um ensinamento, uma chave para você. E aí, quando no xamanismo foi onde se abriu toda essa conexão, essa consciência chamada Foi, fonte de origem infinita. E aí, depois do momento da minha vida, de uma transição que eu tive, eu estava num momento de reset completo na minha vida, e essas informações desse portal que eu comecei a canalizar, eles não paravam de chegar para mim, de vários aspectos, várias formas, né? Em números binários, Platão, Tesla, a minha vida virou uma loucura nessa época. Só que eu não sabia, né? Como um bandista raiz ali, eu não sabia o que era, porque ele trazia várias frentes que eu nunca tinha ouvido falar,
Tanto que ele trazia 3 frentes que ele trabalha, o Portal Foi, que é energia, espiritualidade e tecnologia, então muita coisa eu não entendia. E aí um dia eu fui fazer um tratamento com a digníssima Dani Tineu, e eu não conhecia ela, e ela falou para mim, você não adianta, porque minha vida tinha dado 2 resets grandes, e ela falou, você tem que trabalhar com espiritualidade 24 horas, não tem como fugir disso. E eu não queria mesmo. Eu sempre trabalhei pela caridade, mas não queria me envolver a trabalho, porque eu sei da responsabilidade, eu também tinha um pouco dessa parede do financeiro também, né? Que hoje não tenho mais, graças a Deus, das crenças e os dogmas. E aí foi quando eu montei, eu falei para ela, você não tem nada e tal. Eu falei, sim, eu tenho um projeto guardado, mas eu não entendo ele direito, eu só guardo. Eu comecei a receber tudo em sonhos também. E eu apresentei para ela, ela falou, você está formando uma técnica e tal, eu vou te ajudar nesse projeto a montar, porque ela sempre gostou também, ela sempre foi envolvida, né, na espiritualidade, na parte holística. E aí algumas peças que faltavam no quebra-cabeça estavam com ela. E aí a casa caiu para os dois. E tudo que ela falou que eu tinha que fazer, na verdade, ela tinha que fazer comigo. Né? Olha só. Lembrando que a gente sempre fala, né? A gente somos sócios, não somos um casal, porque muita gente fala, vocês são casados. Não somos. Isso também é uma coisa maravilhosa da espiritualidade, porque um dia que a gente estava conversando, ela me apresentou o marido dela, e o marido dela é um grande amigo meu de infância. Olha que legal. Então, a espiritualidade são as sincronicidades perfeitas, assim, né? Foi sensacional. E aí começamos essa jornada que foi, né? Como eu falei, a gente tem uma história longa na espiritualidade, mas a Foi em si, ela é nova, ela tem 3 anos, e a Foi Flow, que é o nosso podcast, ele é mais novo ainda, ele tem, acho que não tem nem meio ano. Não, começou em novembro. Começou em novembro, Você vê como eu também sou ruim de tempo, né? Pode falar agora, Daniela. E aí, Dan? E aí a gente começou o Foi Flow, né, que é o nosso podcast, onde a gente também traz convidados para falar sobre a espiritualidade, porque a gente sentiu essa necessidade. Aqui a gente, nos nossos trabalhos na Foi, a gente atende com algumas técnicas, terapias integrativas, e a gente sentiu a necessidade também de trazer mais conteúdo e complementos para as pessoas que passavam aqui, porque aqui tem pessoas que vêm só para resolver uma questão específica e tem pessoas que vêm para tratar, que querem se aprofundar, que querem entrar nesse processo de autoconhecimento. E para você segurar isso, para você manter, para você sustentar, você precisa de conhecimento, né? Então, o podcast ele também é uma vertente que possibilita isso, porque você traz convidados de várias áreas e aí você vai também quebrando muitas crenças, né? Principalmente nessa parte religiosa, que muitas pessoas têm crenças religiosas, e aí a gente trabalha, como aqui a gente trabalha numa versão universalista, então a gente abre várias frentes, mesmo o Marco vindo dessa linha da Umbanda, que a gente trabalha desde preto velho até multidimensional, então em várias linhas. Então, muitas pessoas que chegam aqui também, às vezes, vêm de um dogma religioso. Então, o podcast também, porque eles começam a acompanhar a gente, então eles também vão quebrando essas barreiras. E tudo isso vai facilitando e vai expandindo a consciência de quem quer continuar nesse processo com a gente de um tratamento. Então, a pessoa ela pode vir fazer simplesmente uma sessão e nunca mais voltar, porque ela veio resolver uma questão específica, ou ela pode seguir querendo aprofundar nesse autoconhecimento. Porque para a gente se desenvolver, a gente precisa desse autoconhecimento, dessa reforma íntima, e tudo isso também é essa parte de estudo. E aí, logo depois, veio, dentro desse portal, de todas essas questões que apareceram para o Marco, e que a gente viu que ele estava canalizando uma técnica que se chama, no começo não, ela se chama, né, ACD, Anticorpo Celestial Despertar. E aí, depois, a gente foi desenvolvendo outras técnicas nossas aqui dentro do portal, que é o sistema Magnetize-se, a conexão xamã, e aí essa técnica, ela passa por atualizações, a ACD, então ela está um pouco de stand-by, que era a nossa técnica primordial, por que a gente se juntou, e aí, só que como na espiritualidade, tudo vem aos picados, né, tudo vem, assim, informações, a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça. E o SIM, né, que é o Sabedoria de Inteligência Multidimensional, que é o tema aqui do nosso podcast, da nossa conversa hoje aqui, ele veio há mais ou menos 1 ano atrás, veio essa palavra sim, e a gente foi deixando para ver o que ia acontecer. Antes disso, tinha vindo alguns números para a gente.
que fazem parte do SIM, que é o 222-555-777-999. Veio num processo. E a gente também deixou de stand-by. Ao princípio, a gente achava que fazia parte do ACD, mas a gente foi deixando. Então, conforme a nossa maturidade também, porque muitas coisas elas não chegam para a gente, porque o trabalho é nosso, né? A espiritualidade, como já diz o nome, ela é um guia, né? Então ele está aqui para te guiar, não para fazer por você. Então ele não vai dando, ó, vira à esquerda, vira à direita, que lá vai estar o pote, vocês vão encontrar e vai fazer desse jeito. Porque aquilo também fazia parte do nosso desenvolvimento. Logo no início, quando a gente viu que a gente tinha partes juntas, que meu marido também fazia parte, que meu sogro, que era falecido, a gente pegou muitas chaves em livros que ele deixou, em mensagens que ele deixou, mesmo a gente não sabendo que ele desenvolvia esse lado, só depois que ele morreu que a gente veio descobrir isso, e a gente foi encaixando essas peças, e que a gente tinha várias relações de outras vidas que a gente teve junto, que meu marido foi nosso pai, né, e que a mãe do Marco faz parte, o pai, minha filha, então era uma grande família, uma grande história aí que a gente está fazendo esse resgate. E aí a gente, essas peças elas vão se encaixando, só que muita coisa era resgate nossos, então ajustes nossos. Então uma das ferramentas que veio para a gente foi uma mesa que se chamava Do For You, que era faça para você, só que a gente também não entendeu, e veio pelo meu marido, que não é terapeuta, que não tinha nenhum contato com a espiritualidade. Um dia ele estava aqui com a gente, pegou o pêndulo e a mesa foi falando com ele, né, pelas letras. E ele falou, ó, tem essas letras aqui. E a gente viu que elas estavam de trás para frente. Quando a gente mudou, aí estava lá, Do For You. E só depois de um tempo que a gente entendeu que aquela mesa era para a gente fazer para a gente, para que a gente pudesse soltar questões nossas, questões dessa outra vida que a gente tinha, né, de ajustes que a gente precisava fazer, de encaminhamentos que a gente precisava fazer. Então, aí conforme a gente vai ganhando essa maturidade, esse amadurecimento, vai entendendo as nossas questões, porque todos nós trazemos sombras, todos nós trazemos questões para ajustar. Então, independente da gente fazer esse trabalho de servir para as pessoas, né, que a gente trabalha desde cedo fazendo isso, a gente também tem as nossas questões, né? Que a gente tem que aprimorar, desenvolver, se relacionar. Então, esse foi um pouquinho aí da nossa história, da nossa trajetória. E aí, a gente tinha nossos trabalhos paralelo a isso, e aí depois entendemos que a gente precisava seguir esse caminho. Então, também era funcionária pública e fiz essa mudança, né? Faz bem recentemente que eu tive que sair, né? Antes eu fiquei no paralelo, depois eu peguei uma licença sem vencimento, até que em junho a gente fez essa ruptura, até a gente também entender todo esse processo, né? O que será? Será que isso é um sonho? Será que não é? Será que isso é verdade? Será que a gente está no caminho? Essas dúvidas que pairam aí no caminho de chamada de louca por todos. Tem toda essa parte da família, que você é louca, como é que você vai largar uma coisa que está fixo para você ir para uma coisa que você nem sabe que vai acontecer, né? Com filho, com família, com tudo mais. Então, assim, a gente teve que se desapegar de muita coisa, soltar muita coisa para entrar nesse caminho. Então, assim, quando as pessoas falam assim, é muito fácil, não, é bem desafiante, porque assim, a minha vida era estabilizada e você tem que soltar tudo isso para você ir para um outro caminho que você já estava ali estabilizado, que você já tinha um ritmo, né? E aí você pega todas as pessoas falando, como que você vai fazer isso? Aí você tem que lidar com todas essas coisas, mas a gente entendeu que isso seria um chamado, né? E que era esse o caminho, né? Tá vendo? Eu não tive esse problema de ser chamado de louco, meu amigo. Isso daí todo mundo já sempre achou já, então. Mas assim, eu fico assim, a gente fica espantado, né, Mona, de ver a similaridade que a gente tem também com tudo isso que vocês falaram, né? Porque a gente aconteceu a mesma coisa com a gente também, vinha muito no sonho e tal, e a gente meio que não acreditava, deixava para lá, e a gente estava vivendo a nossa vida lá na rodinha do hamster, lá, cada um fazendo seu trabalho, se dedicando à sua vida, aquela coisa toda. E a gente sentiu também muito chamado muito forte, né? Se aproximando da pandemia ali, a gente começou a ter, eu pelo menos recebia muita visão noturna ali, sonhos lúcidos, aquelas coisas que eu não entendia. E eu sou muito de desenhar, de colocar no papel, eu acordo com a coisa ali e começo a escrever para não deixar perder aquela orientação que eu tive. E aí chegou um momento que a gente falou assim, é muita coincidência, porque um dia a gente estava assistindo um canal de culinária,
e a gente recebeu uma mensagem, uma senhora lá do Japão, eu sempre conto essa história, ela parou que ela estava fazendo lá comida para dar um recado para a câmera, ela nunca fez isso. E ela falou sobre missão, que tinha que largar as coisas que estavam que precisavam ser feito, tal, aquela. A gente olhou e falou assim, bom, parece que isso é com a gente, né? Uma coisa bem estranha, né? Aí eu decidi procurar uma médica para entender sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E ela relatou para a gente que era interessante, estava no nosso caminho, era interessante a gente fazer, né? Quando ela falou era interessante a gente fazer, a gente já entendeu o recado. Então a gente não queria acreditar nisso porque envolvia vários fatores, né? Que nem vocês falaram aí, tem muita coisa, né? Que a gente tem que se deixar de lado ali, tem que largar a mão, vamos falar dessa forma, né? Para passar a fazer o nosso trabalho. Então, o que vocês falam, assim, eu tava vendo, passou um filme na minha cabeça aqui de toda a nossa história. E a próxima pergunta é isso, né? Vocês enfrentaram esses problemas todos. Houve um momento que passou pela cabeça desistir ou a persistência, a vontade de chegar até o fim era maior? Não, a gente quase fechou hoje até. Mentira. Não, a gente... Daniela Tineu, a Daniela Tineu, eu vou ser bem sincero para você, eu nunca senti essa parte comigo, a vírgula, porque eu sou uma pessoa extremamente conectada, graças a Deus, com a minha espiritualidade. Então, assim, eu tenho respostas, até quando eu tenho alguns sentimentos, alguns pensamentos fora da curva, de baixa frequência, geralmente logo em seguida eu tenho essa conexão direta com eles, né? Porque isso, como eu falei, isso eu trago desde pequeno. A Tineu, ela foi um chamado novo, foi uma nova vertente, porque ela trabalhava com a Rasa Prosperidade, então ela pegava uma outra linha mental, emocional, também ela pegava essa parte, mas ela sempre teve uma parte muito técnica, né? Não essa parte de conexão, né? Esse toque, né? Esse finesse ali entre as dimensões. Então, para ela, ali no começo, realmente, ela tinha várias vezes que ela ficava com muita dúvida. Mas era natural, porque era um movimento, para ela, foi um movimento muito mais agressivo, entre aspas, do que para mim. Porque, como eu falei, eu já estava no meu reset. A vida me botou no meu segundo reset enorme, enorme. E tanto que isso muitas pessoas relatam desse nova era, esse reset total para recomeçar uma nova jornada, né? E ela não. Ela é mulher de família, com 2 filhas, funcionária pública. Para ela, ela ia apertar o reset. A vida deu mesmo para mim o reset e começou, né? Então, para mim foi mais fácil. Mas, assim, a parte da dúvida, eu nunca tive, porque eu sempre fui do ramo, fui do meio. Eu tinha que entender, claro, como adaptar. Eu sempre trabalhei, sempre fui empresário, né? A maioria do meu tempo de profissão. Eu trabalhei com gestão, com empreendedorismo, só que era um mundo totalmente novo. Para você ter ideia, meu último foi construção. Então não tem nada a ver, é um ramo holístico, espiritual. Eu também não sabia como encaixar, entender, porque como eu falei, eu era a parte raiz, como encaixa financeiro, porque quando ela falou isso para mim, você tem que trabalhar com isso, na hora você pensa, tá, eu vou trabalhar com isso, tá bom, mas como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu ganho muito dinheiro? Porque ninguém quer ganhar pouco dinheiro. Eu não quero viver para sobreviver. Eu quero viver com uma qualidade boa de vida, como todo mundo, né? Então, assim, essa parte para mim financeira no início foi complicado. Mas assim, a parte da dúvida em si nunca tive até porque a Foi, ela entrou e veio por mim. Todas essas conexões, né? Que ela começou no ritualísticas xamânicas que eu fiz, né, com a ayahuasca, e depois abriu e aí desencadeou tudo, né? Aí não parava mais. E ela, como ela não teve essa conexão, para ela, com certeza, foi muito mais difícil também entender o que era tudo aquilo que ela também estava fazendo. E a gente sempre fala assim, a gente vai aprender com algumas chaves que a gente não estava viajando numa maionese quando ela também se juntou comigo, de todos aqueles arquivos enormes que a gente tinha, que a gente começou a entender que tudo a gente transformava em matemática. Então, sempre dava os mesmos números. Se não me engano, era 3, 7, 9, 12. 3, 7, 9, 12. Então, tudo dava esses números. Foi onde a gente começou a falar, meu pai eterno, o que é isso? Aí sim, você começa a ver que realmente não é uma grande viagem. E aí sempre brinca que, se nada disso for útil, a gente faz uma série da Netflix que vai ser animal. Porque era simples, continua sendo simplesmente surreal, porque ele é um portal
a FOI, que é a fonte de origem infinita, ele é um portal da 12ª dimensão, ele é um portal totalmente voltado para a nova era e ele tem uma personalidade ali, né? Então ele traz uma independência. Então, assim, ele, como a gente falou, ele é 100% canalizado, do logo ao slogan, a todo o processo que vem, ele vem de cima para baixo. Então, isso também torna ele exótico e, assim, como ele trabalha também com a vertente tecnologia, ele atualiza o tempo todo muito rápido. Isso também era uma coisa que atrapalhava nessa parte de tentar desistir ou não, porque a gente se atrapalhava muito. Porque, principalmente eu, que está acostumado com dogmas e aquele trabalho rotineiro da espiritualidade, religião, e era uma coisa que atualizava o tempo todo, e eu me perdi inteiro. E aqui continua sendo assim. Às vezes a gente não acompanha o ritmo deles lá. Tem isso também. Aqui, por exemplo, eu falo de estudo porque a gente está no interior aqui, né? Nós fala porta, porteira, portão. A gente sofreu um preconceito, assim, ainda sofre às vezes, né? O pessoal mudar de calçado, aquele povo tá fazendo um negócio meio estranho ali, uma coisa meio diferente. O pessoal diferente, hein? É um pessoal diferente ali e tal. Esse tipo de preconceito, você, Marco, por exemplo, nas religiões de matrizes africanas, a gente vê muita intolerância ainda, principalmente aqui na internet, né? Que o pessoal se esconde um pouco, taca a pedra, vai embora, fala o que quer. Aí a Dani também falando de multidimensionalidade, esse tipo de preconceito vocês sofrem, assim, assunto polêmico, né? Eu sei que é polêmico, mas a gente queria saber, porque eu acho que nem a Dani falou, trazer mais isso para que as pessoas possam entender, né? Possam assimilar, né? Essa universalidade, tudo isso que a gente está falando aqui, traz os convidados para falar, né? Desmistificar tudo isso, né, para trazer para a materialidade ali, né, para o nosso cotidiano, né? Eu só vou falar uma coisa antes da Dani falar. Se eu fosse preocupado com preconceito, eu não faria várias tatuagens. Meu corpo todo é tatuado, tudo da Umbanda. Olha. A própria mão eu já quis fazer por causa do preconceito, entendeu, meu amigo? Olha, que legal. Então, assim, eu já quebro, a minha bandeira é essa, porque é o que eu amo e é o que eu vou sempre amar. Então, mas aí vamos voltar lá. Isso assustou a Daniela bastante, né? Eu já me assustei quando eu vi ele a primeira vez, eu já me assustei quando eu vi todas essas tatuagens. Então, isso foi a minha primeira impressão. Eu mesmo me assustei. Mas aí depois, e isso também aconteceu, porque a gente também vai num programa que é aqui da região, e é muitas pessoas que já têm mais idade. Então, quando elas chegavam aqui, e nesse programa eu fui sozinha falar. Então, aí as pessoas, só que a gente falou que tinha um marco e tal, só que as pessoas não viram ele. Então, quando as pessoas chegavam aqui, elas tinham esse choque, né? Até porque eram de mais idades. Mas aí tem as pessoas que ou ama ou deixa, aí as pessoas que ficaram e as pessoas que não. Agora, assim, preconceito existe, né? Muitas pessoas falam assim, porque fizeram um trabalho para mim, chegam aqui, né? Porque fizeram um trabalho para mim. Não, mas se a porque gente sofreu Então, a gente não sofreu assim diretamente, mas você vê que a cara da pessoa ela fica em choque, Sim. assim, mas ela logo se desfaz aqui, e porque ele também tem um lado muito de humor, então aí as pessoas, ele acaba descontraindo, e aí a pessoa ela acaba entrando na dele, gostando dele e tudo mais. Entrando na dele, Tirinha, tava agora ela tá falando que eu sou macumbeira e manipuladora, agora sim. Mas, e aí também você vê nas falas das pessoas, como elas têm preconceito com essa questão, né? Assim, fizeram um trabalho para mim porque tem o meu vizinho que ele é da Umbanda. Então, porque ele é da Umbanda, ele tá fazendo alguma coisa. Então, as pessoas, elas não sabem. Mas tem esse outro lado aqui também, como a gente trabalha com propriedade daquilo que a gente faz, não só em parte de conexão, mas em conhecimento, estudo, em desenvolvimento. Então, as pessoas também, quando ela chega com algum tipo de preconceito, quando ela chega, eu digo um ser humano comum que tem coragem de chegar, coragem de estar frente a frente, não como você falou, né? Pessoas que jogam ali, vomitam, vão embora, somem. Então, nós estamos falando de seres humanos normais, né? Então, assim, a pessoa, quando ela vem aqui, ela traz alguma parte, não conosco, mas um preconceito lá de fora para cá. A gente tem, eu principalmente, né? A Daniela é mais delicada. Então, assim, eu tenho muito desse embate. E, assim, mas o que eu estou falando? O embate de trazer o conhecimento. Porque, recentemente, até eu falei sobre isso com o senhor que veio aqui. Porque a frequência, quando ele falou, meu vizinho, não sei o que lá, ele é um bandista. Falei isso para mim ainda. Mas ele falou, a frequência dele caiu. Tipo assim, como ele fosse um bandido.
Entendeu? Aí eu perguntei, então, aí ele já abriu uma porta e ele ia começar no atendimento. Ele estava lá na frente da recepção. A Dani estava fechando um atendimento, eu estava lá, fui recepcioná-lo e eu comecei a conversar. Era a primeira vez dele aqui. E aí ele já me deu a deixa. Aí eu meti a resenha em cima dele, né? Aí eu comecei. Primeiro, o senhor falou de Umbanda nesse tom, por quê? Ah, porque é coisa de macumbeiro, babá. Aí eu falei, mas sim, ok. O que é macumba para o senhor? O que é Umbanda para o senhor? O que o senhor conhece de Umbanda? Ah, mas a Umbanda é coisa do mal. Mas sim, mas que parte que ela é do mal? O senhor já estudou Umbanda? O senhor já desenvolveu Umbanda? Ah, não conheço nada de Umbanda. Então, por que o senhor está propagando como uma coisa do mal? Por que o senhor está... Mas isso é o mal da humanidade. A gente sempre fala sobre isso. O mal da humanidade é a ignorância. Entendeu? Porque até quando você conhece... mas não é algo que você segue, né? Que você não tem uma conexão, você respeita, porque é a verdade e o caminho do outro. Exatamente. O mal do ser humano é a ignorância. Tanto que ele falou esse dia para mim assim, mas essas coisas de matar... E ficamos numa resenha enorme lá. Ele falou assim, mas porque matam bicho e tal. Eu falei, tá, matam bicho, ok. O senhor, rituais sérios, como eu trabalhei em rituais africanos, Bantu no Zejo, aquela Umbanda raiz... Lá existia rituais com sangue, sim. Eu falei para ele, primeiro, o senhor come frango, o senhor é vegetariano? Não, eu como frango, eu como carne. Então, primeiro, o senhor não tem nem moral de falar, o cara mata o bicho lá. Porque o senhor também come carne, o senhor só não vê, né? Mas o senhor come também. Aí eu expliquei para ele, dentro do ritual que eu trabalhei, como funcionava a utilização do sangue, que aquele animal tinha todo um ritual, ele era um animal sagrado, né? Ele não era um frango que estava sendo morto no meio de milhões. Para eles, aquele animal ele tinha uma conexão espiritual, ele tinha um desenvolvimento espiritual. O que era usado lá era o sangue, a carne toda do animal, ela era muitas vezes doada para centro de caridade. Então, aquele animal ele tem toda uma atmosfera para a religião, ele tem todo um respeito e uma atmosfera ali. Tem toda uma parte espiritual por detrás daquele animal. Para eles é como aquele animal ele tivesse uma ascensão espiritual. Diferente. O pessoal não entende, né? Desculpa te cortar, Marco. O pessoal não entende que energia, a vibração energética de tudo aquilo lá. Às vezes eles perguntam para a gente também, vocês nesses lugares que vocês vão, vocês não passam pelas oferendas ali, porque tem muito estrada de terra aqui na nossa região, né? Fala oferenda não, eles falam macumba, né? Passa pela macumba ali, o que vocês fazem? A gente passa. A gente passa. Né? A gente passa, simples assim, né? Não tem o que fazer, né? E caiu, gravamos? Tá cortando. Tá cortando. Mas vamos lá. Voltamos. O pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo a gente está travando. Vamos lá. Estou dando uma travadinha. Voltamos. Só fala a última parte aí que a gente não escutou. Não, o pessoal, quando pergunta se a gente vai nesses lugares, o que a gente faz, eu falo que a gente passa. Não tem outra forma, né? A gente passa, só passa, não tem que fazer nada, só passa, Respeitar. né? Respeito que tá Claro. sendo colocado ali, a gente passa, né? Então, mas simples assim. Aí que tá. Quando você tem algo enraizado na sua vida, né? E você tem essa conexão, não só o conhecimento, como a conexão, o que os outros dizem ou falam não tem interferência nenhuma, porque a sua árvore ela é muito segura, entendeu? Então, assim, a gente tem tanto conhecimento como a gente tem o desenvolvimento, essa conexão, essa interação com toda essa parte espiritual. Então, assim, se a pessoa fala ou deixa de falar, é triste o que eu falei, é triste por ela, que perde a oportunidade de conhecer várias outras frentes espirituais, né? E como a gente sempre fala, né, até dentro do SIN, sabedoria de inteligência multidimensional, tudo que separa está totalmente fora dessa realidade. Então, se aquilo que você acredita, ele separa, ele já está errado. Naquele exato momento, ele está errado, porque a luz, ela integra, né? Então, assim, se a sua realidade, a sua verdade, existe julgamento e separa situações, pessoas, então aí você tem que rever vários conceitos seus, né? Como a gente sempre fala, se o teu Deus separa, começa a rever tudo que você está estudando e fazendo, meu amigo. Você está bem errado. Bom, já que você falou do sim, né, Marco? A gente tem muita curiosidade de saber o que é a sabedoria de inteligência multidimensional, né? Que é vocês canalizaram isso, né? Um desenvolvimento de vocês, né?
Eu queria saber o que é, como que funciona, para a gente ter uma noção qual é o trabalho que envolve aí o SIM e quem pode estar fazendo. Então, vamos lá. O SIM, então, como eu falei para vocês, né, já veio para a gente o nome, né, e a gente sabia que eram siglas, né, e só depois de um tempo a gente entendeu o que era essa sabedoria de inteligência multidimensional. Porque inteligência, né, todos nós temos e podemos desenvolver, mas, assim, essa inteligência multidimensional, porque a gente acessa outros planos, né, aqui, assim como a gente está aqui, a gente acessa outros planos de consciência, estamos na 3D, né, na terceira dimensão, a altura, largura e profundidade, mas acessamos outras dimensões também, né, como o 4D, até a 12D que a gente acessa, e outras dimensões a gente acessa mais, trazendo essas informações. Só que, assim, não adianta você ter a inteligência se você não usar essa inteligência com sabedoria, né, porque uma coisa é você ter inteligência e saber manipular as energias e manipular a seu favor, mas outra coisa é você usar com sabedoria e usar eticamente, né, que é a cosmoética que a gente sabe. Então, essa sabedoria é isso, é você usar esse conhecimento, que não é só um conhecimento. A partir do momento que você coloca ele em prática, ele vira uma sabedoria de forma inteligente. Então, não só usar a inteligência, porque inteligência, a pessoa ela pode usar para o bem e pelo mal, né? Dentro da ética, dos valores e tudo mais. Mas a sabedoria é você usar isso dessa forma para o bem, para o seu desenvolvimento e para o servir. Então, dentro desse SIM, ele é como se fosse um curso, mas na verdade eles são ativações em sintonizações de códigos, né? E símbolos que vieram para a gente. Então, a gente tem 4 níveis, né? Que é o 222, que é o primeiro nível, que ele faz a integração da luz e da sombra. Todos nós temos luz e sombra, feminino e masculino, então a gente fazer essa integração nessa dualidade, porque estamos numa dimensão dual, né? Bom, mal, certo, errado, feminino e masculino, então a gente tem essa dualidade, integração. Depois a gente vai para o 555, que é dar ritmo a isso. Então eu integrei a minha luz e minha sombra, agora eu preciso dar ritmo, colocar isso, manifestar, materializar, porque a gente fala assim, que muitas pessoas elas entram no mundo espiritual e elas se desconectam da vida material, e não, quanto mais aterrado você está nessa dimensão, na Terra, em Gaia, que é onde você está, que te acolheu, que te colocou aqui, quanto mais aterrado você está aqui, mais acesso multidimensional você tem. Porque não adianta também a gente querer ter acessos multidimensionais se tu está preocupado com o teu boleto, com as tuas contas, com a sobrevivência. Você não consegue ter esses acessos, porque você não consegue nem pegar frequência para fazer uma conexão. Então, o 555, ele fala justamente disso, em dar ritmo. Então, todos os níveis, né, que é o 222, 555, 777, 999, que é o código do novo humano, o 999, eles estão baseados numa tríade, né? Então, o 222, ele fala assim, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, as coisas que acontecem comigo, eu acolho isso e integro, não separo. Então, muitas vezes a gente quer fugir das sombras, né? Ah, eu tenho essas sombras, essas coisas, eu quero fugir. Não, você tem que integrar essas sombras. Você tem que... Elas são suas, ela faz parte de você. Então, como que eu integro isso? Muitas vezes as pessoas elas estão com obsessores e são próprias consciências dela, de outras vidas que estão ali para serem liberadas. Então, o que a gente precisa é integrar isso, porque é nossa parte também, né? A gente quer só ser a luz, mas a gente também é sombra. E na sombra, como a gente tem um mentor aqui, que é o Pai Joaquim, na sombra estão as nossas grandes evoluções, porque é muito fácil eu ser luz, mas e aquilo tudo que eu preciso limpar, trabalhar, ajustar? Então, isso é o 222, que é o primeiro nível. Aí a gente vai para o segundo, que é o 555, onde eu preciso enfrentar isso, né? Só que depois que eu enfrento o meu medo, minha dúvida e tudo mais, eu preciso sustentar. Porque muita gente enfrenta, mas ela não sustenta. Ela começa, mas ela cai depois. O sustentar é uma energia que a gente fala muito aqui, que é uma das... A gente trabalha muito com chaves, né? A gente fala o termo muito chaves. E o sustentar é uma grande chave, porque muitas vezes, até quando você rompe, o que já é muito difícil, a gente sempre bate e volta, essa oscilação na vida, que a gente não consegue quebrar essa parede. Só que aí, quando você quebra, aí é o grande momento que a gente fala, dar o ritmo e sustentar. Essa é uma das grandes chaves, que é... A gente até dá exemplos bobos, assim, mas se você
quer emagrecer, nunca consegue chegar no quilo que você gostaria. E quando tu bate lá, e aí o difícil é você sustentar aquilo. Eu sou prova viva disso. Então eu também. E aí você dá esse ritmo também, né? Você colocar ritmo, porque você precisa manter uma constância daquilo. Então, eu comecei um caminho espiritual, eu comecei a juntar dinheiro, eu comecei a emagrecer. Eu preciso dar ritmo, e a gente vê que muitas pessoas, elas não conseguem colocar constância. E na vida espiritual, porque somos espíritos vivendo nessa vida material, muitas vezes a gente perde essa conexão porque a gente não consegue dar esse ritmo, porque a gente também acredita que nós estamos separados, e não há separação. Na verdade, a gente tem que aprender a viver na vida material, porque somos espíritos. Só que a gente confunde, a gente acha que a gente é material e quer fazer essa conexão, só que a gente já é de lá, então a gente só precisa relembrar e acordar, porque essas informações, na verdade, o sim, eles são um acordar, é um relembrar de informações que você já tem, que você já traz, só que a gente vai esquecendo, pelo véu do esquecimento e por todas as nossas máscaras e camadas que a gente vai adquirindo nessa vida aqui material, tanto da parte genética, dos nossos pais, da nossa criação, do ambiente, esse monte de crenças que vai moldando a gente e que vai fazendo com que a gente se esqueça de quem nós somos, na verdade, né? Então, a gente veste um personagem e acredita que nós somos esse personagem. Então, esse é o 555, que é você dar ritmo, é você dar movimento. E nesse 555, a gente trabalha muito com a energia de Exu, que é a energia de movimento, energia de Pombagira, né? Que é você trazer esse magnetismo, que você trazer essa manifestação, essa atração para você materializar a sua vida aqui, nessa terceira dimensão, né? E você viver bem, sem você se identificar com isso. Então, eu posso ter carro, casa, apartamento, ter dinheiro, mas eu não me identifico com isso. Quem é a Daniela para além deste corpo e para além desta forma, né? Se eu me identifico com isso, eu só sou a Daniela se eu tiver essa casa, esse carro, esse apartamento, então eu estou me identificando com esta forma. Aí eu estou no ego. Mas quem você pode usufruir de tudo isso e ser você em essência, né? Ter a autenticidade. E aí depois a gente vai para o 777, onde a gente trabalha muito com a criança interior. Por quê? Porque na maior parte das nossas questões, muitas vezes a gente não faz os nossos movimentos porque a gente entra nessa criança ferida. Então, muitos problemas de relacionamentos acontecem também porque essa criança está machucada, porque nós temos feridas de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação, e tudo de injustiça, e tudo isso está no nosso campo. E não foi trabalhado, a gente só cresceu, né? Mas a gente não amadureceu. Então, o 777 é a gente sentir o que está acontecendo, silenciar, porque aqui a gente trabalha muito com o silêncio. Então, no mundo espiritual, muitas coisas acontecem no silêncio. Então, para a gente, o silêncio é uma estratégia. Então, quando a gente está em silêncio, as pessoas falam assim, não, mas o que está acontecendo? Não tem nada, porque as pessoas querem que você manifeste, que você fale. Então, uma entidade, ela não precisa falar o que ela está fazendo, né? Que ela está trabalhando naquele silêncio. O silêncio, ela está acontecendo muita coisa que você não está vendo. Até porque tudo que está acontecendo na espiritualidade, ninguém está escutando nada. Então, as grandes obras da espiritualidade são em silêncio. Ninguém escuta nada. Como dizem algumas religiões, silêncio é prece, né? Isso aí. E aí você, então, sente, silencia e cresce. Mas o crescer aqui é você crescer de se desenvolver, né? De maturidade psíquica, maturidade emocional, porque muitos problemas que a gente vê aqui, as pessoas que chegam com obsessões, com auto-obsessões, elas entram por quê? Pela porta do emocional e do mental. Né? Porque você abriu frequência com isso. Então, quando você faz o seu trabalho emocional e mental, você também eleva a sua frequência e você também não fica vulnerável a ataques psíquicos, a parte de obsessão. Porque a gente foi aqui, né? A gente gosta de trazer não só a espiritualidade, o místico, mas também os fatos e a realidade e a racionalidade. Então, a gente mistura tudo. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam só nessa parte energética, espiritual, nesse flow. Só que, como a gente mesmo fala, muito pior do que um trabalho feito, uma macumba, como mencionado, né? Como uma magia negra, muito pior são os seus pensamentos. Sim. E a gente sabe aqui porque a gente trabalha em duas vertentes. Eu trabalho com a parte energética e espiritual e a Dani com a parte mental e emocional. E é 1000 vezes pior a mente e a emoção das pessoas do que um trabalho espiritual. Tanto que a gente sempre fala, quem comanda nesta dimensão não é a espiritualidade, quem comanda aqui é sua mente.
Porque a sua mente e a sua emoção estabelecem frequência. Tanto que é um fato que, senão todo mundo de centro espírita estava muito bem de vida, e muitas vezes é o contrário, né? Por quê? Porque eles não têm essa parte de sustentar. E outra, preso e amarrado em dogmas, em medo, e muitas vezes essa parte, em separações. Então, assim, esse velho padrão também, ele já está ficando para trás, né? Como a gente mesmo falou, principalmente com rede social, que você mencionou. Se a pessoa não gosta daquilo, se ela é uma pessoa, no mínimo, espiritualizada, que ela tiver um pouquinho só, ela respeita, e se ela não gosta, ela sai. Ela segue o rumo e a verdade dela, entendeu? Porque ela é segura de si. Ela não precisa humilhar, ofender, xingar ninguém. Então, se ela também faz esse movimento, ela nem pode se considerar uma pessoa espiritualizada, né? Então, a gente gosta também de quebrar essas paredes, e as nossas também, para trazer toda essa parte racional dos fatos, entendeu? Que legal. Muitas vezes a pessoa chega aqui porque o ser humano, ele tem tendência a se vitimizar e ele nunca assume as suas próprias responsabilidades. Então ele vai ficar eternamente nessa roda de samsara e ele vai morrer preso nisso. Ou se não, que a gente chama de gasolina fraca, que é o cara que vai no centro espírita, no lugar, ele dá um gás, porque a espiritualidade ela vai fazer isso, só que ele não sustenta, e logo daqui uma semana ele volta, ele tá ruim, ele volta de novo. E ele vai ficar nesse padrão, geralmente até morrer, entendeu? Então, uma das partes até da sabedoria de inteligência multidimensional, se não a grande chave, é você mudar a sua percepção da sua vida. Por quê? Os fatos, eles vão ocorrer e serão naturais. Não adianta você fugir deles. Como o pai Joaquim fala, a chave está na sombra, a luz você já é, né? Você veio da mônada, você veio da unidade, você já veio da força de Deus, da consciência da luz. Então você foi, na verdade, você está integrando, você está voltando. Então você tem que fazer o quê? Você tem que, a parte que lhe cabe, que você está aqui nessa dimensão na escola da vida, é sim olhar para as suas sombras. E é o que ninguém quer olhar. Você vai passar a vida toda e você vai querer ficar só na luz. Você tem medo de olhar para as sombras. Por isso que a gente gosta ainda de ficar jogando para fora, até várias pessoas que fazem isso, porque ele não quer olhar para dele. Isso também é uma outra vertente, porque a moda que está sobre multidimensionais, estelares e blá, 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 é porque também é um sabotador, porque a gente quer ficar sempre mais longe da nossa sombra. Então a gente inventa que a gente não é da... Eu não estou falando disso de todas as pessoas. Eu digo de algumas frentes, né, de trabalho e de mentes, né? Então eu não sou daqui, porque eu sou não sei da onde, eu sou de Orion, eu sou não sei do que. Então, quanto mais longe ela ficar da sombra dela, melhor é. Então, assim, e provavelmente ela vai, dentro da escola da vida, ela vai bombardeando também, né? E isso também cabe muito a espaços religiosos, porque a gente sempre tem a tendência de transferir e terceirizar. É o padre, o pastor, o babalaô, a babá, não importa. A gente pega o nosso e dá na mão do outro. Então, a gente também nunca, como a Dani falou, a gente também nunca cria essa maturidade psíquica, essa maturidade espiritual. Então, isso também que o curso ensina, né? É você entender que você não está só, mas que aqui é a escola. E você vai ter que fazer o movimento. E autoconhecimento, reforma íntima e conhecimento, ele logo vem com desenvolvimento, porque sem desenvolvimento de nada serve. Não adianta você só estudar e não botar na prática, não serve para nada. Né? Aquele que só estuda e só deixa reservado na mente dele, também não serve para nada. Então, vai trazer esse desenvolvimento para você. Assim, eu fico... eu me sinto muito bem escutar vocês falando isso, porque é quase uma faculdade, né, de transformações, e a gente está vivendo um caos hoje. A humanidade, que nem vocês falaram, né, é bem dependente de gurus, de dogmas, mestres, de doutrinas, né, de mestres ali, omitindo-se, né, de enfrentar a sua sombra ali, os seus problemas, né, que todo mundo tem, que é diário, né, todo mundo em casa nós temos, né, às vezes o pessoal fala, mas vocês trabalham com a espiritualidade, vocês não têm problema. É pior, porque a gente tem muito mais problema, né? O nosso teto é bem de vidro ali, né? Então a gente tem que se cuidar sempre. Nós deixamos de fazer muita coisa por conta do nosso trabalho, porque envolve energias, né? Então isso também dificulta o nosso aprendizado, porque nós estamos aprendendo todo dia, que nem o Marco, a Dani falaram aí, né? Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente quer evoluir. Mas o mundo está um caos, né? A gente vive aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Um sobe e desce de várias coisas, né? A pobreza é muito frequente, né?
nas famílias, né? As pessoas têm que fazer ali o básico e esquecem, às vezes, de se cuidar, né? De ir atrás, de alimentar seu espírito ali, alimentar sua energia, né? Para dar sequência na sua vida física. E vocês acham que isso tudo é um empecilho para a nossa evolução, visto que a gente está em transformação? Eu não sei se vocês acham que a gente também está mudando frequencialmente para um outro patamar, como tem algumas religiões que falam em transição planetária, outras falam ali em mudança energética, vibracional da Terra. Eu queria entender um pouquinho disso, quais as pessoas que podem estar sendo beneficiadas. Existe alguém que é exclusivo para fazer este curso, ou quem quiser sentir essa necessidade pode estar indo aí descortinando tudo isso que vocês têm para ensinar? Bom, vamos lá. Esse curso ele é para todas as pessoas que queiram, né? E que, na verdade, a gente não desperta ninguém. A pessoa que se desperta, né? Então, a gente só traz esses conhecimentos e esses conhecimentos, eles são ativados e a pessoa, nossa, como que eu estava dormindo? Como que eu não via isso? Como que eu não estava? E aí a pessoa começa a entrar nesse processo. Nós estamos, sim, numa transição planetária, né? A nossa empresa, ela é, sim, desse desenvolvimento para a nova era. Então, esses conhecimentos que a gente aplica são da nova era, então esses termos que vieram, essas tecnologias, elas são para que você possa elevar a sua frequência, para que você esteja aí vibrando, né, na quinta dimensão, porque na verdade a dimensão não é que a gente vai sair daqui e vai para um outro lugar, na verdade é uma consciência, né, então nós estamos em terceira dimensão, vamos acessar uma consciência de quinta dimensão, assim como a gente acessa esses portais em outras dimensões, mas é com esse próprio corpo, a gente não acredita que vai vir uma nave, que vai recolher todas as pessoas e que a gente vai para um outro lugar, nada disso a gente acredita, e assim, e tudo isso também a gente acredita que às vezes, muitas vezes causa confusão, distração e medo também, porque as pessoas elas ficam com medo. A gente atende muitas pessoas aqui que elas ficam assistindo muitas notícias e muitas coisas e elas entram nessa vibração do medo. Mas será que eu vou será que eu vou ser resgatada? Será que eu vou para outro planeta? Será que eu vou ser exilada? E elas entram, será que eu estou apta? Será que eu estou no joio? Será que eu estou no trigo? Será que eu vou passar? E aí isso acaba trazendo mais medo. E a gente sabe que o medo vai fazer com que você faça o quê? Baixe sua vibração. Na hora que você baixa sua vibração, você abre portas para obsessões, obsessores, e aí você fica rodando nesse padrão, e aí você não consegue enxergar mais nada. E o medo, essa frequência, ele vai fazer com que você fique preso. E aí você fica rodando em volta do próprio rabo, você não consegue ter consciência, você fica preso na mente. A mente, ela te prende como? Ou no passado ou no futuro. Quando você está presente no agora, você acessa a sua consciência. Só que o todo tempo a gente está ou lá no passado, naquilo tudo que aconteceu com a gente, ou a gente está preocupado com o futuro. Então a gente nunca está vivendo o presente, que é onde a gente acessa a nossa consciência, onde a gente faz essas conexões. Mas nós estamos, sim, no momento de transição planetária. E aí, o que a gente acredita? Porque, na verdade, sempre vai ser você com você mesmo. Então, o que a gente defende aqui, o que a gente fala para as pessoas, para de ficar preocupado com o que vai acontecer fora e comece a fazer o seu trabalho dentro, porque quanto mais você se fortalece, quanto mais você se sustenta, a sua frequência, ela aumenta, e aí a gente passa a ser um canal de frequência. Então, às vezes eu não preciso nem falar, só que a minha frequência, o meu campo frequencial, ele faz com que outras pessoas que estão próximas a mim também peguem essa frequência. Nós temos até um mantra aqui, que é mude o seu mundo, porque eu também moro nele. Ah, legal demais. Ele vai pegar bem essa linha, entendeu? Porque, na verdade, esse é o seu trabalho. Então, a gente... porque senão a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo fora e esquece o nosso trabalho, que é a gente com a gente mesmo, com as nossas questões. Porque, na verdade, o outro também é um espelho seu. Então, sim, se você elevar a sua frequência, você já está fazendo um bem danado, tanto para o planeta, como para a Gaia, para tudo. Porque você não vai encher o saco das pessoas, você não vai ficar reclamando, você não vai ficar falando mal de um, mal do outro. Foi uma das coisas que na época, quando a Dani falou para mim, você vai ter que fazer esse movimento e viver disso, foi uma das coisas que eu não queria. Por quê? Porque eu já estava no meu caminho e na minha trilha espiritual há muito tempo e eu não queria passar por isso. Essas pessoas chatas, muitas vezes, os céticos,
o cara que só quer ficar enchendo o teu saco, ficar falando um monte de M. Então, assim, me prova, vocês são isso, vocês são aquilo. Eu não queria passar porque eu já sou muito seguro da minha vida espiritual, entendeu? E é como eu fosse dar um reset monstruoso também e ficar aguentando um monte de gente falar um monte de asneira para mim. Não que eu sou o dono da verdade, mas eu sou o dono... Não, entendi. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sou o dono do meu coração. Isso já me basta, entendeu? Porque é o que eu sou regido pela minha alma, pelo meu coração. Então, assim, como a gente fala, né? Em universos de infinitas possibilidades, para apenas uma pergunta, existem infinitas respostas, consequentemente, infinitas verdades. Então, assim, eu tenho a minha verdade dentro do meu amor. Então, para isso já me basta. Só que aí você tem que passar por tantas situações, eu não estava afim também de passar por tudo isso. Mas, como o nosso livro, O Café da Sabedoria, ele tem uma parte que o pai Joaquim, ele fala, que é um dos nossos mentores, né? Quando você entender a mata fechada e você se adaptar ao ecossistema, e quando você sair, você não sai e vai embora. Aí você sabe que você sai para buscar aqueles que ainda estão presos lá, entendeu? Como você, em algumas questões, como eu, vou precisar de você também em algum momento da minha vida. Em algum momento meu de medo e fraqueza, ali estará você, porque para você aquilo é o seu lado forte, é o seu pilar. Então eu espero que também que você volte lá também para me buscar nesse pilar, entendeu? Por isso que também que a gente traz o equilíbrio, que estamos todos na mesma linha. Qualquer um que se colocar acima de você, ele automaticamente já está abaixo de você, porque estamos todos na mesma linha. Os grandes avatares não separam, né, ninguém, nem para cima nem para baixo. Então qualquer humano que se coloque como conhecedor supremo ou pegue essa frequência, né? Isso a gente também vê muitas vezes até hoje em dia virou uma coisa meio banal até, isso atrapalha até o trabalho de pessoas sérias como nós, que as pessoas elas se modificam tanto para trazer mídia em redes sociais e tudo mais, né? Então, é assim, porque as pessoas querem seguir essas pessoas, elas querem seguir alguém teatral, alguém que cause, alguém que fale um monte de besteira. Isso gera atração, gera mídia. Então, tem vários personagens também que estão por aí, né, que acabam também manchando pessoas que trabalham sério, que a gente não se coloca como superior, como eu falei. A gente sabe que algo em mim também, eu preciso de você, e vice-versa. Somos todos irmãos aqui, entendeu? E não tem facilidades, né? Tudo é muito, depende muito do pessoal, do trabalho que é feito, né? Nós, né? A gente mesmo, ali quebrando a nossa pedrinha ali, né? Então é muito difícil. Antes da gente continuar, só pedir pro pessoal, deixa sua pergunta, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, só boa noite. Então deixa sua pergunta também, vamos interagir com a gente, com os nossos convidados, para que você participe aqui da nossa live, se tiver curiosidade ou queira saber algo que a gente não perguntou aqui também, deixa aqui nos comentários da nossa live aqui. Pode mandar pergunta que a Adriana responde. Exatamente, nós vamos bater um papinho com vocês, colocar a mensagem aqui de vocês na tela, tá bom? Ela é a professora aqui. Eu queria complementar, que vocês falaram, é o pai Joaquim que trabalha com vocês? Isso. Um dos, né, meu amigo? Nós temos aqui no nosso canal também, a gente aprende muito com eles, é o pai Benedito e o pai José, são a energia dos pretos velhos, só quem já sentiu, quem sente, ou quem trabalha, sabe o quanto é harmonioso, o quanto eles ensinam a gente toda vez, né, aquele puxãozinho de orelha, né, simples, mas efetivo, e o quanto é gostoso você sentir aquela energia, aquela sabedoria que eles trazem, né? O quanto eles são amorosos, né? Então, quando você fala dos pretos velhos, eu também me sinto muito feliz, porque os nossos aqui, os nossos ensinamentos também, são atuantes, né? E nos trazem muito ensinamento. E você falou, né, Mar, sobre eles estarem iguais também, se igualarem às suas energias ali, para que a gente possa saber que eles não são mais nem menos que a gente, né? Foi um espanto nosso quando a gente, nos primeiros dias, observou eles trabalhando ali, nos primeiros dias das nossas pesquisas ali, sem nenhuma barreira ideológica, sem nenhuma barreira de religião, religiosa ali, todo mundo fazendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua incumbência ali, e todo mundo trabalhando igual. Isso nos deixou muito felizes, mostrando que ali não existe, né, divisões, ali não existe todo mundo em prol do trabalho, do bem que estava sendo feito ali. Então, só deixar esse registro, que é muito bacana.
Mona, tem pergunta? Sim. Eu queria saber se o curso ele aborda a questão do karma e da missão encarnatória. Sim, esse é o primeiro, no primeiro nível, que é o 222. A gente traz essa parte bem conceitual sobre karma, mas a gente traz esse karma como uma lei da ação, né? O que você precisa fazer de ação, não como algo punitivo, que você tem que penar, que você tem que passar, que você tem que estar aqui. Então, hoje a gente vê karma também como algo trazendo para essa linguagem do amor. Então, não é porque eu matei na outra vida que nessa vida eu preciso ser morto. Então, eu posso trabalhar servindo as pessoas, eu posso ser um médico que vou operar muitas pessoas, que vou ajudar muitas pessoas, então eu posso fazer essa lei da ação e reação, que nada mais é que o karma, através do meu servir, sem precisar entrar na dor e no sofrimento. Agora, adversidades vai ter na vida de todo mundo vai ter uma adversidade na área de relacionamento, na área financeira, na área da saúde, isso é normal. Então, o sim, ele traz isso, essa mudança de percepção, o como que eu olho para isso que está me acontecendo e vejo, tá, isso está me acontecendo. Por quê? Qual que é o aprendizado aqui? Né? Em vez de eu ficar, por que comigo? Por que isso acontece comigo? Por que minha vida é isso? Por que minha vida é aquilo? Tá, mas como que eu posso sair daqui? Como que eu posso olhar diferente? Então, a gente fala, sim, sobre missão encarnatória, né? O que você veio fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui, né? Tanto da nossa missão pessoal, eu comigo mesmo, eu com as pessoas que me relacionam, principalmente do meu núcleo familiar, e eu com o meu servir também, né? Então, a gente aqui está no nosso servir, mas eu, Daniela, tenho tanto essa missão de servir, mas eu também tenho missão com os meus, e também tenho uma missão comigo mesmo, que são as minhas questões, que são as minhas sombras, que são os meus desafios que eu preciso também superar aqui, né? Então, a gente fala isso essa parte serve até, muitas vezes, até para as pessoas que trabalham com espiritualidade, né? O primeiro servir, isso não é ser egoísta, mas o primeiro servir é com você. Porque se você não consegue nem com você, como é que você pode ajudar os outros? Porque muitos movimentos que a gente faz também como movimento de sabotagem. Porque, mais uma vez, eu fazendo caridade não tenho obrigação de olhar para mim mesmo. Entendeu? Então, a gente sempre está querendo manipular o sistema que somos nós. Né? Então, assim, sim, isso não é ser egoísta, porque bateria fraca não carrega outro celular. Né? É verdade. Vocês exploram também, por exemplo, entrou alguém ali no curso que tem alguma faculdade mediúnica, algo paranormal ali, vocês exploram isso também no curso? O desenvolvimento, sim, claro. O desenvolvimento, sim, ele faz parte do 222, no início do 222, a gente trabalha também com telepatia, a gente fala de todas as faculdades paranormais, né, que a paranormalidade você pode desenvolver, né, e mediunidade, todos nós somos médium, mas uns são mais ostensivos, outros não, mas essa parte da paranormalidade, de intuição, de percepção, de assimilação simpática, por exemplo, eu não tenho essa mediunidade ostensiva que nem o Marco, eu não incorporo, mas eu tenho assimilação simpática. Então, quando as consciências se aproximam de mim, eu sei se é uma consciência feminina, se é uma masculina, então eu abro em tela mental, e aí por tela mental eu vejo o que é. Então, assim, e tudo isso eu fui bem agora, né? Há uns 3, 4 anos que eu fui desenvolvendo com esse trabalho da FOI. Então, quanto mais você vai desenvolvendo, mais vai abrindo os seus canais. Então, isso a gente também passa, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não incorporo, eu não tenho incorporação, então eu não posso fazer. Não, você vai desenvolver isso, porque todos nós temos essas capacidades e essas habilidades paranormais. É um desenvolvimento, você pode desenvolver. Então, se você não incorpora, então, a gente fala muito também da incorporação consciente, que muitas vezes eu estou com incorporação consciente, eu não incorporo aqui, falo, mas eles estão aqui, eles estão me passando essas mensagens, então a gente também se usa como canal. Então hoje a gente tem muitas faculdades paranormais que a gente pode utilizar sem ser somente a incorporação. Isso é bom também, porque quebra muito das pessoas acharem que desenvolvimento espiritual você tem que cair lá no lugar espiritual para trabalho, tal. E isso, muita gente não quer isso, e não é só esse o caminho. Então, é uma ilusão ali de você achar que só tem esse caminho. Mas muita gente procura a gente aqui para se desenvolver espiritualmente. E isso é uma das coisas que o SIM também ajuda esse entendimento na parte do desenvolvimento, porque muitas pessoas não querem parar num centro espírita,
tá? Não porque tem algo contra, não, porque não querem. Não quer essa obrigação de estar toda semana lá, tipo assim, a 2, 3 pessoa não quer, trabalhando. e às vezes não é a linha de trabalho espiritual dela que ela quer seguir, ela não quer incorporar, ela não quer dar passe. Pô, mas só tem essas opções? Claro que não, você tem 1 milhão de opções. Entendeu? Isso que a gente... Quebra aquela barreira da religiosidade também, né? Daquele quadrado. Eu falo assim, que às vezes a coisa é muito mais simples, né? Do que você tratar isso com toda aquela expectativa. Não falando mal da religião, da doutrina ali, cada um segue o que quer, né? Cada um sabe o que gosta, mas com essas exceções, né? Com as pessoas que querem desenvolver ali a mediunidade fora da religiosidade, né? Que elas possam ter, né, esse caminho. Eu acho muito legal, eu acho super legal que tenha, né, no curso de vocês essa abertura, né? E a gente faz essa parte de contato com os mentores também, deles conectarem, deles acessarem os registros acásticos, que são coisas que todos nós podemos fazer, né? Mas como a gente está muito no racional, como a gente está muito no... Eu preciso... E eu falo por experiência própria, porque quando a gente começou, eu falei assim, não, mas eu quero que tu me prove como que é, me mostra, mas eu quero ver. Chata pra caramba, viu? Não, mas eu não... fala como que é. E aí... É um desses do 777, que é eu sentir. Então, assim, eu começar a sentir sem precisar que o outro valide aquilo que está acontecendo comigo. Porque, às vezes, muitas pessoas, elas têm essa sensibilidade, essa paranormalidade, mas ela não acredita que ela duvida. Não, tu deve estar ficando louca. Então, mas não, aí isso não está acontecendo. Era uma coisa que eu falava para a Daniela. Ela falava assim, não, me prova, não sei o quê. Eu falava para ela o seguinte, as grandes obras de Deus, você apenas sente, né? Próprio Deus, você já viu alguém aqui chegou aqui e falou, eu sou o Deus. Não, você tem que sentir. Amor, você tem que sentir. Paz, você tem que sentir. Fé, você sente, né? São coisas intangíveis. Então, como é que você prova? Prova amor. Não tem como você provar amor, você só sente. Deus, prova para mim. Não tem que provar, você sente Deus. Então, assim, se você também... As grandes partes suas, você vai ter que deixar na parte espiritual ali também. Né? E confiar. Bota a venda, dá um passo e segue. Porque isso também é uma parede que você vai ter que quebrar alguma hora. Né? Esse desenvolvimento, em algum momento, você vai ter que botar essa venda. Aí que entra toda a sua parte da família espiritual. Todos os seus guias, mentores, porque você fez o movimento. Porque não são eles que vão fazer o movimento. Como diz Exu Marabô, eu não sou remédio, eu sou semente. Se você quiser que eu te ajude, né? Então, assim, eles vão fazer toda essa parte com você também, mas você tem que fazer o movimento. Foi quando ela também começou a entender e sentir também que o movimento espiritual, ele é extremamente sutil. É que nem você incorporar ser de luz. Eu não estou falando de zombeteiro, essas coisas. Estou falando de ser de luz. É extremamente fino e delicado a linha. Exato. Né? Sim, e toda essa parte de conexão é extremamente fina e delicada. Eu estou falando de entidade séria, né? Sim. Que veio a trabalho, né? Então, assim, se você não pegar essa linha fina, e toda vez que você ficar nessa parte, eu quero ver, esquece, você não vai se conectar nunca com ninguém. É uma ilusão sua. Foi quando ela começou, tanto que às vezes ela estava... foi uma época aqui chata pra caramba que a gente teve, porque ela começava a pegar essa linha, aí do nada ela falava, será mesmo? Aí o será era como tivesse batido assim o efeito dominó, caia tudo. Comece com a primeira peça novamente. Porque se na dúvida, você quebra tudo. Sim. Não, Tineu, a gente está vendo tão bem. Não, hoje é um furacão, meu amigo. Hoje ninguém segura. Mas você sabe que isso acontece com a gente também. Hoje a gente no começo não tinha essa... A gente tinha a intuição, mas não tinha essa vivência espiritual de uma forma mais ativa, né? Hoje a Mona incorpora uma das nossas mentoras, que não fala o nome, mas que traz muitas explicações, muitas coisas legais para a gente, né? No nosso dia a dia ali. E que nem você falou, tudo muito sutil, muito tranquilo, sem ordem, sem, né? É uma coisa bem tranquila, aquela leveza da espiritualidade. Mas no começo, quando a gente estava ali naquele ímpeto de entender, eu abri o Spirit Box e chamei o nosso mentor, que é o coordenador do trabalho ali, que é o mentor Paulo, e eu quis fazer um briefing com ele ali, né, como se fosse uma empresa ali, entender quais são os próximos passos, tal. Ele falou, eu não posso te falar o que você tem que fazer,
eu não posso te dar o próximo passo. É você que tem que sentir o que deve ser feito e é você que tem que pensar o que tem que se fazer. Então, assim, ele tirou eu na sutileza, né, na moral ali, para eu entender como que funcionam as coisas. E a partir, né, desses momentos que a gente vivenciou com eles ali, a gente pôde entender um pouco como funciona a espiritualidade, né? Depende muito mais da gente, né, do que eles, né? Eles estão ali para nos auxiliar ali, né? E assim, se você vai trazer, a Dani pode até contar recentemente, foi acho que o Marabô, foi com o Pai Joaquim, mas assim, trazendo na linha do Pai Joaquim, na forma simples de ver tudo, né? Professor aqui como a escola da vida, o professor nunca faz a prova para o aluno. Exatamente. Isso coloca entre todos eles, até se você colocar nos maiores como avatares, como Jesus, toda vez que você vai ficar pedindo algo para Jesus, ele não vai fazer, porque ele quebra a sua evolução. Se você está na escola, qual é o... Ah, vai falar assim, não, ele faz. Então, vamos lá, traga racionalidade. Não pode ser puxadinho pela mão, né? Sim, traga racionalidade. As pessoas não trazem racionalidade. Se você está na escola da evolução espiritual, chega no momento da tua prova, que você fica desesperado, o professor vai lá e fala, não, calma aí que eu faço para tu. Qual é a razão da vida? É só curtir, se divertir, trabalhar, viver, comprar remédio e morrer? Esse é o sentido da vida? Exatamente. Então, isso aí aconteceu comigo, né? Porque quando eu tinha que tomar essa decisão aí, porque até então eu estava nessa licença sem vencimento, estava passando o tempo, só que estava chegando. E aí eu fui falar com o Pai Joaquim, falei assim, e agora, né? Eu já sabia o que era, mas eu queria ouvir dele. Tipo, pega esse caminho. E ele falou assim, eu não posso te falar qual é o caminho, você sabe qual é o caminho, mas eu não posso interferir no seu livre-arbítrio, no que você vai decidir. Porque se eu te falo o que vai ser, eu posso mudar o teu destino. Então, você sabe o que você tem que fazer. E aí mas na verdade a gente sabe a resposta, porque eu faço muitas perguntas, né? E aí, até a última vez que ele veio, ele falou assim: você não tá fazendo perguntas para mim, então tem alguma coisa que tá estranha. Ele falou assim: você faz as perguntas, mas você já tem as respostas. Mas na verdade é porque a gente quer uma validação, né? Sim, a gente quer, não, mas é isso mesmo, eu não tô louca e tal. Ele, mas por que tu tá fazendo essa pergunta se tu já tá respondendo a própria pergunta, né? E aí ele até falou para mim assim: Daniela, quando a gente faz muitas perguntas, a gente fica abrindo muitas portas. Então, tá na hora de você parar de fazer as perguntas e começar a achar as respostas, fechando as portas, porque é como se eu fosse abrindo muitas coisas. Mas e isso? E isso? E aí eu vou deixando essas portas abertas. E a sua energia também vai ficando nesses lugares. Então, você também tem que ir fechando essas portas, né, e trazendo as respostas. Então, é o silenciar, que é o 777. Então, começa a silenciar e só confia no que já é. E entra nesse tempo, porque a gente, esse também é um conceito que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar no 777, que é a questão do tempo. Então, o Joãozinho também, que é um herê que trabalha aqui com a gente, ele traz muitas questões, que como a gente vai trabalhar com a criança, então, muitos desses ensinamentos do 777 vêm dele. Então, ele fala assim, mas você quer escolher aquilo que você quer ou aquilo que já é? Então, quando eu entro no já é, já é. Então, é o tempo, só que a gente está fora do tempo, porque a gente quer controlar o tempo. A gente quer controlar aquilo que a gente quer. Então, são ensinamentos simples, por isso que é sabedoria, porque vem também dos pretos velhos. E quando a gente entendeu que era a sabedoria de inteligência multidimensional, nesse dia, a gente teve acesso a uma consciência minha de uma preta velha. Quer dizer, eu numa outra vida, que veio como uma preta velha, cambina, só que era eu. Então, eu estava sentada de frente para mim. Então, essa chave, ela só abriu quando a gente entendeu essa chave que era para fazer o sim. Então, eu comecei a acessar essa minha consciência dessa preta velha, que era trazer essa sabedoria. Então, agora que você quer trazer essa sabedoria, então agora você está pronta para saber quem eu sou. Então, o tempo inteiro ela estava ali comigo, mas tinham questões que estavam ligadas ao meu pai, dessa vida, que eu precisava soltar, que eu precisava ajustar, para que eu pudesse reconhecer essa própria consciência minha. Então, e vamos entender o quê? Fato. Tudo na vida existe uma trilha. Então, assim, para você acessar certas partes, antes, muitas vezes, o caminho não é tão bonito. Por isso que a gente fala que você tem que passar pela sombra, você tem que se coloque em posição em movimento, porque sim, sempre é espetacular do outro lado.
Sempre é. O final sempre é feliz. É uma regra absoluta e universal. Então, quebre, atravesse, tenha coragem, faça os movimentos. Porque antes, que nem ela falou isso, essa parte da avó Cambina, que foi um momento único, ímpar aqui dentro da Foi, e um berreiro, um chororô da parte da Daniela Tinel, foi deselegantérrimo também. Ela teve que enfrentar sombras dela até acessar essa consciência, porque essa consciência estava logada em vidas passadas como uma escrava, entendeu? E a história era muito mais complexa, que a gente não vai ficar fazendo a narrativa aqui. Então, ela enfrentou várias partes, existiam pessoas familiares ligadas a esse processo, era extremamente complexo o movimento que ela fez até desativar e integrar essa consciência de forma positiva, né? Então, assim, que a gente fala também, um dos movimentos também nossos é integrar essas frentes, essas consciências são nós com nós mesmos, que ficou perdido em toda essa linha do tempo aí, e que a gente só aumenta, né? Cada vez mais aqui a gente só aumenta essa frente aí, que são essas faces também, né? Esse também é um outro conceito do sim também. Maravilhoso. Pessoal, vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água. Preciso do banheiro. Obrigado, meu amigo. Adorei. Depois dessa papelada de papel para você aqui, ó. A gente já daqui a pouco volta com vocês aí, enquanto a gente dá um recadinho aqui, tá bom? Valeu. Valeu. Pessoal, agradecer vocês que estão participando aqui, deixaram sua mensagem aqui, suas perguntas. Boa noite. Não tem pergunta, eu tô vendo aqui, não tem pergunta, deixe sua pergunta. E daqui a pouquinho, a hora que a gente voltar aqui, a gente vai entrar no chat aqui e colocar sua mensagem na tela. Então, se tiver alguma pergunta sobre o SIM, né, sabedoria, inteligência multidimensional, né, ou os nossos convidados, ou com a gente aqui, deixe sua pergunta ali, interaja com a gente aqui, que a gente vai colocar na tela. Enquanto isso, pedir para vocês, não tem outro jeito, para a nossa audiência rotativa aqui, faz parte, né, de todo o canal do YouTube, né? A gente pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar aquele joinha. Cada joinha que você deixa aqui, o YouTube nos apresenta para mais 5, 10 pessoas. Então, você nos leva para mais pessoas, a nossa mensagem aqui, o nosso conteúdo, ajuda com o nosso projeto aqui, né? Então, é muito importante a participação de vocês e a gente agradece, porque vocês são maravilhosos. Esse canal é feito para vocês, né? Então, a gente fica muito grato de ter vocês aqui com a gente, tá bom? Então, considere se inscrever, curtir e compartilhar. Também temos aqui o nosso clube de membros. Considere se tornar um membro, não é obrigatório. Tem um valorzinho mensal ali que você ajuda com o custo aqui da manutenção do nosso canal. E a gente retribui esse carinho que vocês estão nos dando como exclusividades, tá bom? Então, considere-se também se tornar membro. Temos um e-mail que você pode entrar em contato com a gente, apoiocanalfraternidade@gmail, onde você sugere temas, convidados, vê o que você está achando do canal, fala o que você está vendo que não está gostando, ou está gostando, ou você queria ver, enfim, interaja com a gente aqui, é um canal de comunicação, onde você pode enviar um e-mail, né, ali, para que a gente possa entender o seu pensamento, entender o que você quer ver aqui no nosso canal, tá bom? E também pode comentar aí nos nossos vídeos, nas nossas lives, para que a gente possa interagir com vocês também, né, e saber o que vocês estão pensando. Fiquem à vontade aí, aqui é um espaço democrático para vocês interagirem com a gente, tá bom? Também temos o nosso canalzinho de cortes ali, para que a gente leve o nosso conteúdo em pequenos segmentos ali, para que a plataforma possa distribuir, né? Ela está privilegiando esses vídeos e levar para mais pessoas, para que todo mundo tenha conhecimento do que a gente está falando, o que a gente está desenvolvendo aqui, as nossas mensagens, né, as mensagens dos nossos convidados, enfim, o que a gente desenvolve aqui leva para mais pessoas. Então, considere se inscrever no nosso canalzinho de corte, canal Fraternidade Cortes. Você nos ajuda bastante aqui, tá bom, pessoal? Eu vou ver aqui quem está participando do nosso chat. Vamos subir lá. Antes disso, deixa eu voltar aqui com os nossos convidados. Deixa eu ver se a Dani está ali já. Estou aqui. Está lá. O Marco já vai voltar. Só para falar para vocês. Banheiro. Ah lá. Só para falar. Banheiro, ainda peguei um amendoim no caminho. Ó, que bom, beleza. Tá abastecido, então. Falar para vocês que as redes sociais dos nossos convidados estão na descrição
aqui da nossa live, tá? Então, tudo que vocês fizerem aqui para a gente, faça por eles também. Hoje, você manter um projeto como o nosso, como o do Marco, da Dani, também é muito difícil, né? Ninguém vê os bastidores aí, né, pessoal? A gente sabe que é complicado, né? Então, ajuda eles pra caramba também, você se inscrevendo, curtindo, compartilhando, seguindo, né? Eu tô acompanhando lá sempre agora o Instagram deles aqui, eu tô vendo bastante coisa legal. Nós vamos falar, tem coisa legal que aconteceu final de semana aí, então considere-se aqui, ó, embaixo, já clica aqui, já vai direto para as redes sociais, tá? Tem os links aqui embaixo, e você também vai ver muito mais conteúdo como esse aqui que a gente está trazendo hoje, ali nas redes sociais deles. Então, não tem perguntas aqui, eu vou colocar um boa noite do pessoal aqui, Marco, Dani. O pessoal está meio tímido aqui hoje. Tão tímido hoje. Tão tímido. Ou já estão sabendo, né? Mas é legal, por isso que a gente gosta e estimula, né? Que às vezes tem alguma dúvida ali, quer saber alguma coisa, então tá aqui esse espaço para eles, né? Nem para dar ninguém faz pergunta, ninguém xinga, nem faz nada. A Silvana deixando seu boa noite. A Selma também deixando seu boa noite. O Foi, deixe fluir, deixando seu bora. A Silvana, sim, o sim deve ser, está vendo a gente, está acompanhando, está aqui. A Gisele também deixando seu boa noite aqui. Deixa eu ver quem mais. A Gilza também deixando seu boa noite. E só, né, não tem pergunta aqui. Tá todo mundo Foi perguntou. Eu pedi para ninguém fazer pergunta, porque eu não sei se vai responder direito, cara. Mas tá bom, se alguém quiser deixar sua pergunta, daqui a pouco a gente coloca aqui na tela, então. Então, aproveitando esse gancho aqui, antes da gente voltar para o nosso papo, eu vi que vocês fizeram um evento esse final de semana, foi maravilhoso, né? Uma galerinha bem conhecida nossa ali, eu falo que é a Liga da Justiça ali, Marcos Manaco, Nossa, tá fugindo os nomes hoje. Diego Roque. Diego Roque, isso. Arlindo Marcon. O Arlindo, maravilhoso, pessoal bem bacana também, teve algumas personalidades bem fortes aqui da nossa cidade de Santos também. Que algumas legal. mentes brilhantes aí, Davidson Lemela, Paula Cabral, vocês devem conhecer. Sim. Como que foi? Conta um pouco pra gente como é que foi o evento. Então, na verdade, a gente quis trazer essa experiência. Não, a gente arrasou, Tinel. A gente legal. quis trazer essa experiência, né, do que legal. É o Foi Flow, que a gente recebe as pessoas no nosso podcast. E todos esses que participaram com a gente, esses 7 convidados, eles já foram no nosso programa, né? Então, a gente quis trazer de uma forma bem pocket, né, bem assim, curta, que eles trouxessem algum conhecimento para que as pessoas pudessem ali, através de alguma prática, ter esse contato com eles. Então, a gente tinha 7 convidados e aí a gente teve uma prática nossa no final, né, de uma conexão aqui, que é o Caminho de Aruanda que a gente faz, e foi bem bacana, porque eles puderam trazer temas, tanto de vidas passadas, como a parte do corpo, com a parte financeira também. Então, a gente tentou pegar um pouco de cada assunto, para não ficar só no espiritual, mas também trazer a parte do corpo. E foram várias frentes, e bem o nosso estilo, que foram várias frentes diferentes, né? Então, não ficou entediante. E também a gente falou até então, assim, todas as frentes, mas com pessoas ligadas à espiritualidade, né? Porque não adianta a gente trazer alguém que fala do financeiro ligado a toda a sua parte de jornada espiritual, mas uma pessoa que fala do financeiro e cético, para a gente não interessa essa pessoa, entendeu? Então, assim, as pessoas falavam várias frentes, doutores, mas ligado também à parte espiritual, mas falavam toda essa parte mental, emocional, a parte científica, né? Fazer essa união entre ciência e espiritualidade, né? E também não ficar tanto no místico também, né? A gente trouxe neuropsicólogos, então, assim, a gente pegou só as pessoas bem fortes mesmo para pegar toda essa parte. Porque muitas vezes eu sempre dou um exemplo muito legal da minha história, até que eu tive um acidente de kart, eu quebrei as costelas, eu fiquei bem mal, e aí eu tive depressão, minha vida virou uma loucura. A Daniela quis me levar numa cartomante lá, eu falei, não quero, não, vamos lá, aproveitar que você tá... Porque eu falei, não gosto muito assim, não gosto de mexer com essas coisas. Ela falou, não, agora você tá carente, vamos lá, que você vai gostar. A mulher só falou para mim assim, eu juro por Deus, sensacional.
ela pegou, me examinou ali, energética, espiritualmente, ela falou assim, olha, toma B12 que resolve tua vida. Eu tomei B12, a minha vida mudou na hora. Porque o meu corpo, com o acidente, acho que a B12 caiu, e ela pegou e falou, só toma B12 que tudo melhora. E realmente, eu estava zerado. Eu podia ter falado que era... Ela poderia ter falado que era obsessor, que era isso, que era aquilo, que era outro. Não, era só vitamina B12. Tava mais fácil do que se pensava, então. Então, mas você vê, tudo traga racionalidade e a leitura de todos os corpos. Não é só... Não fique preso só ao espiritual, ao energético, tem vários corpos. Existe o emocional, mental, búdico, físico. Então, assim, essa tropa de elite que foi lá no Full Experience, cada um pegava uma parte, né? Então, assim, fechava um contexto maravilhoso, porque todo mundo traz propriedade, conhecimento, desenvolvimento, e debaixo da egrégora da FOI também, que espero que um dia vocês possam estar conosco em alguma parte, em algum evento, e sentir o que é, não é porque é nosso, né? Porque também não é nosso, também é porque é lá de cima, a gente não é nada, né? Então, assim, é uma energia muito forte, verdadeira e descomunal. Então, as pessoas também, além do conhecimento, elas puderam sentir um pouco do nosso portal, né? Isso foi mágico, foi sensacional. O início, o meio e o fim foi muito bom, cara. Teve alguns probleminhas normais, mundanos ali, mas a gente conseguiu conduzir de uma forma legal no sentido de eram 7 palestrantes, e a gente conseguiu fazer o início, o meio, o fim, fechar e cravar o horário, e que é bem raro até fazer isso, né? Sim. Parabéns, eu vi lá, foi maravilhoso, eu achei uma ideia maravilhosa também. Muito sucesso aí, sempre que venham muito mais aí, e o dia que a gente fechar a nossa porteira aqui, a gente dá um pulo aí, com certeza, para participar também. Tem uma pergunta aqui do Paulo, do nosso amigo Paulo Beni, vai vir amanhã conversar com a gente aqui. Ah, que legal. Legal, ele fala, boa noite, amigos. Quando se fala em multidimensional, é possível dizer que há cura para as próximas vidas ou apenas para essa vivência? Muito legal essa pergunta. Muito legal. Valeu, Paulo. Então, quando a gente... Muitas vezes a gente tem questões nessa vida, né? A gente vem trazendo questões de outra vida e a gente faz outras questões nessa vida, né? A gente acaba acumulando questões. E aí a gente acha que a gente só pode resolver na próxima vida. Não, a gente pode resolver nessa vida. Como aconteceu isso comigo, né? Vou dar esse meu exemplo. De eu acessar essa minha consciência cambina, que é de uma outra vida. Que se eu não tivesse feito esse ajuste aqui, talvez eu empurraria isso e todas essas questões para uma outra vida. Então, a gente não precisa esperar a gente morrer para que a gente possa fazer esses acessos. Aí você pode falar assim, mas eu tive um problema com meu pai morreu. Não, não existe essa diferença, né? Ele só está numa outra dimensão. Então, você acessa essa consciência e você faz esse resgate, essa integração com as outras consciências. Então, multidimensionalidade é que você pode andar pelas dimensões sem esperar você passar para o plano espiritual para chegar lá, você fazer esse ajuste. Até porque, na maioria das vezes aqui, a gente acumula, não paga. A gente fica querendo mais dívida ainda. Então, você pode fazer todo um trabalho nessa vida de várias outras vidas, e aí, aí a pessoa fala assim, mas não acaba nunca. Enquanto você estiver aqui, você vai ter vários processos, porque a cura, ela acontece numa espiral. Então, por exemplo, eu posso ter trabalhado questões com meu pai nessa vida, questões dessa vida aqui. Espero que não acabe. Mas você pode, cada vez que você vai acessando outras camadas e mais camadas e outros corpos que aquilo ali está marcado, né? Então, por exemplo, eu já tinha trabalhado várias questões com meu pai, só que essa questão eu não sabia que eu tinha dessa vida minha, dessa consciência. Então, são outras camadas, né? Até quando falou assim, tem questões com o seu pai, eu falei, mas de novo, eu já trabalhei tanto, meu pai, meu Deus, não aguento mais. Teu pai tá vendo, né? Meu pai deve estar vendo aí. Mas aí tinha essas outras questões de outras consciências, né? Que você vem trazendo nos seus registros. Então, aí vamos também trazer racionalidade. Mas isso não acaba? Sim, aqui nessa dimensão acaba, quando você desencarnar. Nessa dimensão. Então, se você quer que acabe, tome cuidado que provavelmente você vai desencarnar, porque se você não tem mais função aqui, se você já passou de todas as matérias, é natural que você vá para outro plano, ou você siga uma outra frente de trabalho e caminho. Né? Acho que ninguém está aqui a passeio, né? Sim. A gente tem o curtir, claro, maravilhoso curtir, mas aqui você está fazendo a sua jornada espiritual. Então, assim, e até essa parte que a gente fala muito de traga a racionalidade, né? Que a gente falou uma vez assim, o pai Joaquim falou sobre o quê? Fala, nossa, mas nunca acabam, a Daniela usou essa expressão, nunca acaba. O pai Joaquim falou assim, traga a racionalidade, tá?
Você é 50% luz, 50% sombra. As pessoas, principalmente em alguns aspectos religiosos, elas falam muito sobre luz, 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 ok? Agora traga racionalidade. Você busca a luz sem olhar para a sombra, ok? Se você fosse 100% luz, aonde você estaria? No céu, lá no, não teria muito o que fazer, né? Ia ser... Traga a racionalidade, né? Se você for 100% luz, aonde você estaria? Mas você pode pegar e ver que até, por exemplo, vocês também trabalham com os pretos velhos. Eles também são consciências e eles são consciências que eles estão numa outra percepção olhando para a gente. Mas conforme a gente vai também fazendo os nossos, como eles são guias e mentores, quando a gente vai fazendo os nossos processos, expandindo a nossa consciência, a gente também expande eles, porque eles estão nessa missão com a gente também. Então, a gente também está trabalhando em conjunto com eles. Então, a gente também tem que fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, muitas vezes, o Marco ele incorpora o Pai Joaquim, mas muitas vezes o Pai Joaquim fala coisas para mim que ele ouviu eu falando, né, e que ficou lá no arcabouço do Marco, e que ele falou assim, isso aí eu aprendi com você, filha. Então, como que ele pode estar junto comigo, a gente está fazendo esse trabalho. Então, assim, não tem essa coisa do maior, eles só estão numa outra dimensão, vendo de uma outra perspectiva, com uma outra sabedoria, mas eles também estão fazendo essa evolução junto com a gente. Quando o Marco... a irmã nossa, que é a nossa mentora, também fala sempre isso. Quando o Marco falou da racionalidade, foi uma das coisas que a médium falou para mim o dia que foi buscar explicação sobre o que a gente tinha que fazer, sobre isso tudo que estava aparecendo na nossa vida. Ela falou assim, às vezes você vai precisar agir menos vai ter que agir mais com a racionalidade do que com o emocional ali, com o coração, né? Vai precisar ser racional muitas vezes. Então, isso ficou marcado em mim, porque às vezes a gente se envolve muito com um momento, aquela coisa, o lúdico da história toda, e acaba esquecendo do racional, né? Então, você falando isso é bem legal, né? Porque mostra que a gente tem que ser racional mesmo. Isso, e a gente, o que a gente defende muito aqui, porque quando a gente fala assim, sabedoria de inteligência multidimensional, as pessoas acham que a gente vai ficar só nas dimensões, mas a gente fala muito disso, de você estar aterrado aqui, né? De você viver a sua vida material. Nós temos contas, boletos, nós temos pessoas para se relacionar. O próprio Pai Joaquim, que é o espírito, ele fala, você está na experiência da carne, não do espírito. Então, a gente tem que aprender a ser humano, né? A gente é espiritual, então é ser humano. Aí o que a gente sempre fala assim... Opa, caímos. Olá, caímos? Caiu. Acontece. Acontece. Você sabe que hoje eu estava assistindo alguns canais aqui no YouTube também. Nós tivemos aqui, estivemos nesses canais também, alguns picos assim também. Eu não sei se é da plataforma, o que está acontecendo, né? Teve até algumas pessoas que travaram ali. A Dani e o Marco caiu também. Mas acontece, faz parte de quem está ao vivo, né, pessoal? É assim que funciona. Sim. Mas a gente vai continuar com o nosso trabalho aqui, com a nossa missão, né? Sempre insistente, né? Quando a gente fala de espiritualidade, né? Geralmente aqui as coisas caem, né? Não tem outro jeito. Parece que não quer que a gente fale sobre isso, mas é importante falar. É importante a gente falar, então, vamos continuar falando. Nós estamos aqui com a mensagem do Paulo. Então, convidar vocês para estar aqui com a gente. Cola amanhã aí, para a gente falar sobre astrologia esotérica. Nosso querido amigo Paulo Beni vai estar aqui com a gente vai receber ele aqui para estar batendo super papo sobre astrologia esotérica. Legal. Então, cola aí com a gente nesse mesmo horário, às 20 horas.
que a gente vai estar, como a gente está aqui com vocês, podendo interagir também, suas perguntas, enfim, você participando aqui da nossa live. Estamos ainda sem o Marco. Estamos ainda sem o Marco e a Dani, né? E mensagem tá funcionando aqui, né? Nós estamos, assim, alguma coisa aconteceu ali. É isso aí. Acontece, faz parte. Uma mensagem aqui, a Nazaré Santana também falando que está aqui com a gente. Boa noite, estou aqui, gratidão. Vocês estão... Estamos aqui? Ué? Estamos aí com vocês. Ué? Mas a gente não está vendo. Tá vendo vocês? Só se vocês saírem e entrar de novo, porque não está aparecendo para a gente colocar vocês aqui na tela. Gasparzinho. Coisas de quem está ao vivo, né? Não tem outra forma. Aê, agora sim, ó. Voltamos. É isso aí, faz parte, né? Eu falo assim que a gente está ao vivo, falando de espiritualidade, a gente cai. Não, tem que dar uma causada, fala que a gente sofreu um ataque espiritual terrível. Mas eu estava falando, o pessoal estava assistindo alguns canais hoje ao vivo, e também o pessoal travou, caiu, deve ser algum problema aqui do YouTube também, pode ser alguma coisa da plataforma. É que não tem aterramento, meu amigo, a gente garante. Então, deixar a última mensagem aqui da Nazaré, deixando seu boa noite, falando que está aqui, gratidão. Valeu, Nazaré, muito obrigado. Então, para a gente, já na finaleira aqui do nosso bate-papo, né? Passou muito rápido, né? Muito legal. Nossa. Esse assunto rende bastante. É gostoso. Antes da gente ir para a última pergunta, eu queria saber, pessoal, como que faz para se inscrever no curso, se tem turma fechada, se tem... Como que funciona? Qualquer um pode se inscrever? Fala, professora! Bom, a gente vai ter uma turma agora, dia 30 e dia 31. A gente ainda está na modalidade só presencial aqui em Santos, né? A gente quer trazer depois para o online, mas ainda a gente vai para a terceira turma do nível 1, que é o 222. A gente vai ter uma turma em setembro do nível 2 e uma em outubro do nível 3, né? Então você tem que fazer a sequência. O 4 ainda a gente não tem, a gente sabe que é o 999, mas a gente ainda não tem as informações para vocês verem como a gente vai desenvolvendo no meio do caminho. Então, ele ainda não chegou para a gente completo o 999. Então, a gente está no 777. Então, agora, nesse momento, é só presencial mesmo. Vai ter essa turma dia 30, dia 31. O nível 1 é 2 dias, sábado e domingo. E depois ele só acontece um dia, né? Que é aos outros 2 e o 3 é só no sábado, né? Então, é só entrar nas nossas redes. Quem for daqui de Santos, São Paulo também, vem ficar um final de semana com a gente. É super acessível, tá aí disponível para todo mundo. E a gente quer depois trazer ele para o online. Mas como a gente faz muita prática, muita vivência, a gente também gosta de estar junto ali para também a pessoa... Para dar esse suporte, né? Justamente porque a gente mexe com essa parte de mediunidade, de paranormalidade, de estar ali junto para dar esse suporte. Maravilha, então. Então, para a gente ir para a última pergunta, eu sempre faço aqui a última pergunta, se os nossos convidados têm alguma coisa para falar com relação ao que a gente falou, complementar, ou falar algo que seja relacionado ao nosso assunto, também ao trabalho de vocês, dizer também como o pessoal acha vocês, os outros cursos, se tiver alguma comunicação também, então a gente dedica aí esse espaço para vocês, tá bom? Bom, primeiro a gente quer agradecer, né, o convite, essa oportunidade. As nossas redes Foi Deixe Fluir. A gente tem outros atendimentos, como o Sistema Magnetize, a Conexão Xamã, que também são possíveis da gente fazer online. Então, a gente atende gente de todos os lugares, né, até fora do país também. Então, fica esse convite. Lá no nosso Instagram, vocês também têm acesso ao nosso site, onde vocês vão ver todos os nossos serviços e também vai direcionar vocês para o nosso WhatsApp, se vocês quiserem conversar com a gente também. E vocês podem acessar o nosso podcast, que é o Foi Flow,
podcast, que todas as terças, às 19 horas, a gente tem um episódio novo também. E aí o Marco vai deixar uma mensagem aqui do Pai Joaquim. A gente tem 2 livros também, o Café com Sabedoria e Chaves da Sabedoria, que vocês também podem adquirir, a gente envia para o Brasil todo. Então, também pelo Instagram vai ter lá no site. Essa é uma mensagem nova que a gente já está fazendo, o 3º livro dele, já de mensagens, já não tem nem nome, a gente não sabe nem o nome ainda do livro. E também tem um livro de Herê, do Joãozinho, também está quase finalizado, que é a Festa da Jujuba. E eu vou trazer uma mensagem que é bem nova, bem recente aqui, acho que faz uns 15 dias que ele trouxe aqui numa consulta e a gente acabou anotando para o livro dele também. Como ele sempre fala, né, uma leitura que é o Preto Velho eu adoro, né, que ele fala o seguir o simples sempre dá certo, né? Todos nós queremos entender o avançado sem nunca ter entendido o simples, né? Que é o básico. Se você tiver o básico, ele sempre fala, você tem 3 frentes aí, amor, amor e amor. Se você for bom nisso, você vai se dar muito bem na vida, né? Então, uma mensagem que ele traz aqui é, para alcançar o tesouro da sua ilha, você pode escolher construir uma ponte ou seguir de barco. A ponte leva mais tempo, exige esforço e paciência, mas oferece firmeza nos passos e te permite ir e voltar quantas vezes for necessário. Já o barco está pronto, basta subir, mas ele balança com a maré, pode te tirar do rumo e até te levar de volta ao ponto de partida, se a correnteza for mais forte que a tua vontade. Então, assim, a gente traz essas linhas da espiritualidade que também eles nunca trazem nada pronto, eles sempre trazem as parábolas, as entrelinhas, porque a ideia é que a gente use nosso pensamento, né, o nosso tempo e pensamento para que a gente entenda os movimentos, né, que eles nunca vão entregar nada pronto para nós. Então, assim, o gostoso também é você se descobrir e entender a sua espiritualidade, a sua família espiritual. Eu acho que essa é a parte maravilhosa, encantadora da vida. A vida é difícil para todos, mas quando você traz a versão macro, como nós falamos, né, você traz a versão do observador e sai do meio do caos, você vai ver que a vida fica muito mais gostosa de ser vivida. Estamos fadados ao natural, né? As coisas acontecerem para todos, a lei da gravidade, mas você vai ver que quando você tem autoconhecimento e reforma íntima, a vida fica muito mais bonita. Porque você quebra a parede e você realmente entra na linha da verdade, você sai totalmente da parte, como ele mesmo fala, né? Aqui vivemos na coluna dos iludidos. Então você vem para a verdade absoluta e para a verdade multidimensional, né? Maravilhoso, pessoal. Te agradecer demais, agradecer vocês da presença, da aula de hoje, dos ensinamentos. Muito obrigado, gratidão por vocês participarem aqui, trazer conhecimento para nós, compartilhar a vivência de vocês, o trabalho de vocês. Gratidão por tudo que vocês nos presentearam hoje. Gratidão. Gratidão. A gente que agradece o carinho, o espaço de vocês, né? E o tempo também. Obrigado, gratidão mesmo, de coração. O espaço está sempre aberto aqui. Quando quiserem, é só chegar. As portas estão abertas aqui e sempre será um prazer recebê-los aqui, meus amigos. Prazer foi nosso. Obrigado, hein? Deus abençoe o trabalho de vocês e a alma de vocês sempre. Sim. Não desistam, hein? Sem dúvida. Não coloque vírgula. É isso aí, que assim seja. Agradecer a todo mundo que participou aqui, que deixou sua mensagem, que deixou sua pergunta. Muito obrigado. Esse canal é feito para vocês. Obrigado de vocês participarem aqui conosco também. Lembrando, mais uma vez, que amanhã nós temos mais uma live. Então, cola aí com a gente. Vamos estar falando com o Paulo Bene sobre astrologia esotérica. Então, venha participar com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Dani, Marco, valeu. Boa noite. Muito obrigado. Sucesso. Para todos nós. Deus abençoe. Obrigada, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.